aí, viado? E aí, cuzão? A Porsche? Pode pegar, fiote. Tudo nosso. Aqui. Recolhe aqueles 50 mil da sala lá pra ninguém tropeçar. Não, vou embora só. Daqui eu tô pra Dubai. Ei, fiote, pode pegar a Porsche, mano. Pode pegar a Porsche, mano. Pode pegar a Porsche, pode usufruir. Eu achei esse vídeo sensacional, a maneira como muda o comportamento quando tem uma mulher por perto, e eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Performance é a maneira como a gente vai se comportar, é mais ou menos pensada, consciente, mais ou menos artística, mais ou menos voluntária. Performatividade é outra coisa. Segundo Judith Butler, no livro Problemas de Gênero, a performatividade ela envolve uma reprodução de certas normas que são incorporadas para que, ao performar, o que você está fazendo é reproduzir certo script de gênero. O Daniel Boyanovski e o Henrique Caetano conseguiram resumir isso de um jeito muito interessante, eu vou usar o artigo deles. Performance, performatividade e perfechatividade como base para poder falar sobre isso. É interessante falar sobre performance e performatividade e entender gênero como performatividade, porque a gente passa a compreender comportamento de gênero não como algo que é estanque, fixo, quase que natural, quase que divino, quase que da natureza humana de repente também, mas a gente passa a entender que gênero não é aquilo que a gente é, mas é aquilo que a gente faz. Ou seja, a gente passa a entender gênero como uma prática, como algo que é feito constantemente a todo instante. E é muito legal esse termo porque ele faz a gente conseguir ter base para compreender as transformações sociais da performatividade de gênero, ou seja, as transformações ao longo do tempo de como se é ser homem hétero, por exemplo, ao longo da história, e também faz a gente ter a perspectiva de uma mudança. A performatividade é um conjunto de normas que precedem, constrangem e excedem o performador, a pessoa que está ali performando. E assim, elas não podem ser entendidas como mera escolha, uma fabricação da vontade do sujeito, uma escolha da pessoa que está ali tendo uma performance de gênero específico. Ou seja, esse comportamento estereotipado masculino do início do vídeo, ele não é meramente uma escolha, não é que simplesmente as pessoas escolheram se colocar de um jeito ali mais transão para parecer talvez um homem mais descolado frente às mulheres. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Pode até existir um cálculo ou um entendimento, até que inteligente, né? De que se tem mulher por perto, eu preciso abanar um pouco aqui o meu rabinho de um jeito que seja um pouco melhor. Só que esta necessidade e o conjunto delimitado de maneiras de se comportar frente a esse gênero oposto, que é um gênero alvo sexual, esse conjunto, ele não é uma mera fabricação ou uma mera vontade. A necessidade de aparecer para a mulher, essa é uma que tem a ver com o gênero masculino, como ele é construído e como no dia a dia ele precisa ser a todo instante, a todo momento reproduzido pelos próprios sujeitos homens masculinos. É interessante porque quando a gente para ver no sentido da performance e da performatividade, o que a gente está entendendo é que, primeiro, gênero não é algo que você meramente escolhe. Você não simplesmente escolhe. Pelo contrário, é essa constituição cotidiana e essa necessidade de reprodução cotidiana que vai lhe conduzindo ao longo da vida. Então, se por um lado é possível performar, ou seja, agir de maneira voluntária, por outro lado, há algo que é impossível de se escapar, que é uma constituição que se expressa de maneira inconsciente, que é do gênero que existe, que excede o sujeito que está ali performando. Ou seja, o entendimento de que gênero é algo performativo não significa que gênero é meramente uma escolha. Sabe aquela ideia meio lunática que vem geralmente da extrema-direita, né? De que gênero é só uma escolha na cabeça desses esquerdistas? Pois então, mesmo as teorias que são mais flexíveis acerca do gênero compreendem que, por sua vez, não se trata meramente de uma escolha.
E eu colocaria inclusive um terceiro elemento. Se há dois elementos iniciais, que é a performance do sujeito, e o segundo que é a performatividade, ou seja, as normas que excedem o sujeito, o terceiro elemento eu diria que é o público. Pegando aqui essa metáfora do teatro, né? Há o público que vê a performance e vê também, no caso, quando está vendo a performance, vê o sujeito performando. Esse elemento do público é o elemento do reconhecimento social da performance. E se performatividade é esse conjunto de normas que são internalizadas, incorporadas e reproduzidas cotidianamente para se reafirmar um gênero ou para tentar lidar, né, com essa necessidade da performance de gênero, a gente tem na observação e no reconhecimento da performance a validação desse outro enquanto pertencente a um gênero específico. Ou seja, existe uma satisfação que é de um papel que é uma satisfação individual, e existe também uma satisfação que é coletiva, uma satisfação de si para si, eu reproduzo o meu papel de gênero e eu sou homem assim, eu bato a palminha quando chega uma mulher e banco transão, porque assim eu me sinto homem e me sinto à vontade, mas ao mesmo tempo um reconhecimento social de que é assim, abanando o meu rabinho quando chega uma mulher, que eu de fato me transformo em homem. Porque se eu ficar quietinho na minha, aí talvez eu não seja homem de verdade. Porque enquanto homem eu preciso ter ali uma postura na frente de mulher. E por aí vai. Tudo bem?